Olá, queridos alunos. Nós já observamos que para fazer uma leitura eficaz é pertinente que façamos uma leitura de mundo. Hoje nós vamos, porém, nos deter aos mecanismos linguísticos na interpretação. Vamos ver também o seu valor e a sua importância, não é? Vamos aqui a partir desse poema de Barros, Proclamação. Proclamo ir diante do ou, sou ir, não ou, sou, si só. Muito interessante, não é? E aí, como fazer para interpretar? É muito importante nós sabermos, não é? Por exemplo, o mecanismo linguístico. Este poeta, ele se apropriou, tá, dos mecanismos de coesão, da conjunção ir, ou, na conjunção subordinativa si, condicional. Então é necessário nós termos o domínio. O que significa a conjunção ir? Gente, a língua portuguesa é vida. Ela se expressa, ela expressa os sentimentos, as emoções, e nós vamos ver a vida que está aqui, observando então um pouco a respeito desse código linguístico, desse mecanismo. Mas antes da interpretação, vamos fazer a leitura de mundo, conhecendo um pouquinho, não é, deste poeta Barros, né? Paulo Alberto, que é político, escritor, poeta, jornalista brasileiro. Olha só, ele foi caçado pela ditadura militar. Isso significa que ninguém fazia este homem ficar calado. Não é à toa que o tema, não é? O título do poema dele é Proclamação. Na hora que você sabe essa leitura de mundo, você já está sabendo que esse homem está querendo passar para a gente, nas entrelinhas, há uma ideologia por trás de cada texto. E ele já está dizendo, olha, você precisa proclamar, você precisa abrir a boca, você não pode ficar calado. Por isso que ele foi caçado, não é? Na época que o texto, o poema foi feito, estava inserido nesse momento político. E é muito importante, quando você conhece, faz a leitura de mundo, você já traz uma facilidade, você já se sente com mais clareza para interpretar. Mas vamos ao nosso código linguístico. Também na interpretação, andar com o dicionário da língua portuguesa é muito importante, é necessário. Aqui vamos ao sinônimo de proclamação. Poxa, para que eu ia ao dicionário? Eu já não sei o significado. Mas, gente, mesmo quando você conhece o significado, é importante você procurar. Veja só, aquele salmo que diz, né, que quando nós chamamos, Deus se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, diz o salmista, não é? Você já sabe que inclinar-se, não é baixar a cabeça, mas vai ao dicionário que você consegue entender com mais profundidade. Inclinar-se não é só você baixar a cabeça para o outro, que já é demais, não é? Saber que Deus se inclina perante nós, que glória, mas inclinar-se é como se você tivesse ido ao Japão. Chegou lá no Japão, um amigo seu faz assim, lhe chama e diz, preciso de você no Brasil. Você deixa tudo o que tinha que fazer no Japão e volta para o Brasil. Isso significa inclinar-se. Então é muito importante você saber a interpretação. Viu como você percebe o amor de Deus, a profundidade do amor de Deus, o quanto é grande? Deus deixa tudo para ouvir a sua voz e se inclina perante ti. Veja, é conhecendo também a língua portuguesa, o seu dicionário, que você vai fazer uma leitura eficaz. Proclamação significa divulgar, bradar, declarar, anunciar. Então Barros está dizendo, ele está nos despertando, nos chamando para que a gente possa proclamar a nossa filosofia de vida. Mas também ele utilizou no poema os articuladores de coesão, que são tão importantes numa redação dissertativa, numa narração, como também num poema. E o que ele quer dizer? Gente, o de adição significa adicionar pensamentos, somar pensamentos. Os de adversativos, eles significam um pensamento contrário. Tanto que quando você estiver expressando numa oração, numa frase, um sentimento contrário, não é bom que você utilize o articulador de adição.
Por exemplo, está chovendo bastante e eu não irei à praia. Não é adequado. O poeta pode até fazer isso, mas é importante que você utilize qual? Mas. Esse mas sem o i. Porém, eu irei à praia. Porque quando se está chovendo, não se vai à praia normalmente na nossa cultura. Então, isso é um pensamento adverso. Aí você utilizaria o articulador adversativo. A alternativa, quando indica o ou, ora, ora, já, já. A conclusiva, quando indica uma conclusão. A explicativa, quando indica explicação. É muito importante você procurar sentir o que cada palavrinha dessa quer dizer, quer falar. Então, veja aqui no poema. Antes do poema, vamos ver aqui essa frase. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão dois uma só carne. Então, esse i, ele tem uma vida, ele vai ser exigido. Significa que, no seu viver, quando o homem decide se unir a uma mulher ou vice-versa, tem que vir o i, tem que ser dois numa só carne. Não pode ser o mas, aqui é i. Então, essa soma de ação, essa soma de comportamento, ela tem que vir, não pode faltar, não pode falhar. Dizia ter fé em Deus, porém não obedecia aos seus mandamentos. Se você colocar aqui um i, não é apropriado. Porque o i é soma de pensamentos semelhantes. E nessa frase há uma oposição. Então você tem que usar o articulador adequado, apropriado para aquele pensamento de oposição. A língua portuguesa, o seu código linguístico, ele tem que ser realmente empregado de acordo com os sentimentos, as emoções, aquilo que você quer passar. Ou indica alternância ou exclusão. Ou você ou a menina irá no carro. Sou cristã, devo, pois, amar ao próximo. Aqui significa conclusão. Amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Explicação. Então, cada articulador desse tem uma expressão, uma mensagem. Então, vamos ver agora que Barros usou esses articuladores no poema. Que mensagem esse poema passa para a gente? Quando ele diz assim, proclamo o i. A conjunção i significa adição, soma. Ele está dizendo que proclama somar na vida do outro, somar, ajudar, ser companheiro, não ser aquela pessoa crítica, mas ser aquela pessoa que está disposta a servir o outro, a ser solidário com o outro. Ele diz, proclamo i diante do ou. O ou significa o que do nosso código linguístico? Alternância ou exclusão. Ele está denunciando a sociedade. Ele está dizendo que mesmo diante de uma sociedade exclusiva, uma sociedade que vive a exclusão, uma sociedade individualista, uma sociedade que não pensa no outro, só pensa em si mesmo, mesmo diante dessa sociedade, ele decide proclamar o i. Ainda mais, ele usa o verbo de ligação. Esse verbo de ligação, ele tem uma propriedade assim extraordinária. Ele significa permanência. Uma vez, um certo ministro, numa entrevista, perguntaram para ele se ele era um ministro, se ia continuar sendo, e ele disse, estou ministro, provavelmente continuarei estar ministro. E aí um aluno disse, professora, ele não falou incorretamente? Eu disse, não. Por quê? Porque o verbo de ligação estar, ele é utilizado no momento que você precisa dizer algo que seja transitório. Por mais tempo que ele passasse sendo ministro, ele não ia permanecer. Era uma trajetória de alguns anos. Então, ele teria que usar o verbo estar e não o verbo ser. Porque o verbo ser é um verbo que indica permanência, sou i. Ele está dizendo que nada vai fazer ele deixar de ser i. Sou, se só, se significa condição. Ele está dizendo que mesmo na condição de ser a única pessoa na sociedade sozinho, ele decide ser i, decide ser um com o outro, estar com o outro, em unidade com o outro, jamais ser individualista, jamais ter no seu sentimento exclusão.
Para você compreender, para fazer a leitura, você precisou a leitura de mundo, mas você precisou também conhecer o seu código linguístico, estudar a sua gramática para compreender a interpretação. Então, vamos estar ligados à nossa gramática, ao nosso dicionário e à leitura de mundo, ok? No próximo vídeo estaremos juntos.